Um corpo de uma mulher é encontrado na cama completamente incendiado sem causa aparente. Ardeu enquanto dormia, porém, nem o colchão nem os lençóis estavam danificados. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. E no episódio de hoje vamos falar sobre a combustão humana espontânea. Poderão acompanhar o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Beatriz Mateus. Dia. Combustão humana espontânea. Já ouviste falar disto? Nunca ouvi falar sobre isso, Ruben, mas tu vais-nos contar hoje, não é? O que Vou é que isso é? contar e aviso já. O pessoal que vai estar no YouTube, já estão imagens a passar. São imagens pesadas. Eu antes de meter isto no YouTube, fazer uma ediçãozinha a avisar o pessoal. Porque são casos reais que aconteceram e houve fotos. Fotos pesadas, por fotos isso para as pessoas mais pesadas. sensíveis. E vocês com a Não leitura, recomendamos que vejam. a leitura que eu vou fazer aqui da pesquisa que eu fiz, vão perceber, o pessoal que está no Spotify, vão perceber o porquê das imagens serem pesadas. Estás preparada para isto? Não, para não. Estou pronta, sempre pronta. Estás, dizes tu. Eu digo que estou sempre pronta, mas vamos ver. Vamos ver. Ok. Para. Então, a combustão humana espontânea é um suposto evento em que o corpo humano pega fogo e é reduzido a cinzas, deixando apenas as extremidades intactas. O fenómeno é conhecido por não ter qualquer motivo aparente, por isso muitos dos especialistas encontram dificuldades ao explicar estes acontecimentos. Todavia, Então o que, Ruben? A pessoa simplesmente pega fogo? simplesmente pega fogo. É a mesma coisa que eu estar aqui sentado agora e pego fogo. Do nada. Quê? Nada estranho. Não sei. Porquê? Não sei. Supostamente essa é a teoria. Ok. Como eu ia dizer, todavia, a verdade é que a ciência não defende a ideia de que os casos de combustão humana sejam verdadeiros. Mesmo, como eu disse, havendo fotos e relatos, cientistas não acham que sejam verdadeiros. Ok. Na Tentam verdade, dar desculpa. uma causa, tentam dar, sei lá, uma explicação para Tentam dar aquilo, uma não é? explicação. Se calhar qual Ok. foi, já não me lembro deste texto há algum tempo, mas acho que sim. Especialistas afirmam que existe outra explicação para este fenómeno e que, na maioria das vezes, ela está relacionada com uma fonte externa de fogo. Pequena explicação. Ok. Uhum. Achas que existem casos, né? Porque eu já disse, existem casos de combustão humana espontânea. E vamos fazer isto por datas. Para teres uma ideia, existem aproximadamente 200 casos datados ao longo da história de vítimas que simplesmente foram consumidas por um incêndio repentino. Nesses casos, o foco do incêndio parece ter sido o próprio corpo. Queima de dentro para fora rapidamente. Ok. A maioria dos casos envolve indivíduos de idade avançada sob o efeito de álcool, o que explica que porque a maioria dos casos as pessoas não conseguem escapar das chamas ou apagá-las. Por já é estranho. O álcool dentro do organismo é completamente diferente do álcool fora do organismo. Não deixa de ser álcool, mas é completamente diferente. Bem, vamos começar pelo caso mais antigo combustão humana espontânea registado, que ocorreu na Dinamarca, por vez a data 1663. Meu Deus. Foi a primeira vez que começou a haver registros disto. E o que é que aconteceu, Ruben, nessa vez? Este caso foi descrito pelo médico anatomista Thomas Bartholin. Não sei se está bem dito, vocês já sabem que nós com nomes é para esquecer. No seu registro, ele afirma que uma mulher de Paris pegou fogo espontaneamente e foi reduzida a cinzas e fumaça, ou fumo, como queiram chamar, enquanto ela dormia, ainda que o colchão e o cobertor que ela usava não tenham sido danificados.
Outros casos ocorridos no passado foram interpretados como manifestações sobrenaturais, envolvendo chamas infernais, mau olhado e maldições. Claro que isto, nesta altura, toda a gente achava que isto era maldições, era o demónio, era whatever. Mas isso não achas estranho, Ruben? Quer dizer, o corpo queima, mas o colchão que está em contacto fica intacto? Não faz muito sentido, se não é? isto achas estranho, deixa-me ler os outros casos. Ok, continua. Estou interessada. Próximo caso foi bem mais à frente, aquele que eu isto ao que fiz. Foi em 1951, na Flórida. Os restos carbonizados de Mary Reese, whatever, interessa, Uhum. de 67 anos, foram encontrados na cadeira em que ela estava sentada. O que sobrou, okay, foi o crânio, parte do pé esquerdo e os ossos da coluna. Mesmo com o corpo quase completamente incinerado, não houve qualquer dano à sala e o sofá onde ela estava sentada ficou apenas ligeiramente queimado. O locatário da casa, ao ouvir gritos e pedidos de socorro, arrombou a porta. Mas claro que já era tarde demais. O chefe da polícia local, J.R. Reichert, enviou uma caixa com as provas e restos pedidos para o FBI, junto com uma nota. E vou passar a citar o que é que a nota dizia. Pedimos informações ou teorias que possam explicar como um corpo humano pode ficar tão destruído. O fogo confinado a uma área tão pequena, tão poucos danos à estrutura do prédio e à mobília, em que o mesmo ficou, neste caso em que a mesma ficou chamuscada pela fumaça. Resposta do FBI. Consegues adivinhar qual foi? Não. Não faço ideia. Aquelas respostas mesmo à FBI, especialmente nesta altura. Cigarro gerou o fogo. Ok. Eu estava a pensar em algo como não fazemos ideia. Também não conseguimos explicar. Praticamente isto é Mas uma pronto, culpar resposta... um cigarro é mais fácil do que tentar explicar o que aconteceu. Mas como viste, ela pegou fogo e poucos danos fez ao resto das coisas que estavam ao pé dela. E mais uma vez, isso não faz sentido, quer dizer. Não faz sentido, lá está. Queima ao ponto de só deixar crânio, parte do pé e tudo, ou seja, o resto do corpo foi completamente incinerado, não é? E Exatamente. o restante da casa continua intacta. Exatamente. Como é que é possível? Lá está, o pessoal que for ver o podcast no YouTube mais tarde. Neste caso, como já disse várias vezes, nós temos o episódio numa semana, o vídeo só sai na próxima semana, ou na semana seguinte. Vão ver as imagens do que eu estou a falar. Lá está. A seguir, 1966. Okay. John Irving Bentley era um físico de 92 anos da Pensilvânia. Foi encontrado morto na casa de banho, queimado até à morte. A única parte que sobrou do corpo de Bentley, neste caso, foi a metade inferior da perna direita. O pé ainda estava com um chinelo calçado. O corpo queimou tanto que as sobras foram parar à cave, por baixo da casa de banho. O médico legista responsável pelo caso determinou que a causa da morte foram as cinzas do cachimbo de Bentley, tendo supostamente caído nas suas roupas e os fósforos no bolso que ajudaram no resultado. O que parece ser um jarro de água partido foi encontrado na banheira, sugerindo que Bentley tentou apagar o fogo, mas morreu antes de conseguir. No entanto, este relatório não agradou toda a gente. Alguns especialistas em combustão humana daquele tempo afirmaram que este era um dos casos que eles tanto defendiam, e diversos profissionais aderiram à teoria da combustão humana espontânea. Mais um caso em que, já viste umas simples cinzas gerarem isso tudo? Neste caso as cinzas deviam estar bastante quentes, né, para poderem fazer um buraco e parar na cave. Lá, né? Exato. Lá a força daquele fogo. Vamos ao caso seguinte.
Continuamos a avançar, não é? Continuamos a avançar no tempo. Qual é o ano do próximo? Este passou-se com Robert Bailey em 1967. Ok. Num estranho caso de combustão espontânea, neste caso em Londres, já passámos dos Estados Unidos para Londres. Um passageiro de um autocarro avistou chamas azuis na janela de um apartamento e presumiu ser um jato de gás. A testemunha chamou o corpo de bombeiros. Robert Bentley, um sem-abrigo, neste caso este era sem, foi encontrado morto nas escadas de um prédio, possivelmente quando estava a tentar abrigar-se do frio. Um bombeiro afirmou que as chamas azuis, extinguidas com uma mangueira, vinham de uma fenda do abdômen de Bailey e que ainda estava vivo quando começou a queimar. Como assim? Oh meu Deus. Eu disse que isto ia piorar. Ok. Não, é que só de imaginar isso já me dá assim uns arrepios. Mas, Pá, ok. e é aquela cena, estás a ver que estás a chegar ao pé de um corpo, de uma pessoa, e vês uma chama azul de saída dentro dela? Uma pessoa Ah. viva ainda, atenção. Uma pessoa viva com uma chama a sair por dentro. Sabes o que é que isso me fez lembrar agora? Pode parecer um bocado estúpido, mas as personagens de Dragon Ball também não têm aquelas. Mas isso é por fora, tem aquela aura. É por fora, mas parece que está a sair. Ah pá, pronto. Não sei, lembrei-me disso. Porquê que uma combustão instantânea foi-te lembrar de Dragon Ball? Explica-me. Só pá, a aura e as chamas e tudo, e a imagem que me apareceu agora na cabeça. Ou seja, tu viste um senhor com uma cabeleira azul como o Son Goku, gente. com aquela aura azul à volta. Exatamente. Acho que o bombeiro não. Acho que não foi o Son Goku. Ok, Pá, pronto. desculpem, às vezes lembro assim de umas coisas. Não. Podia dar para pior, né? Pá, Pelo podia. menos foi aquelas auras azul do Dragon Ball. Já não é mau, já não é mau. Pronto, eu acho que está relativamente parecido, mas pronto. Tá. Não saia do abdômen, mas ok, a gente passa essa parte à frente. Ok. Ai, muito bom. Ok. Podes passar para o próximo, Ruben, só para ver se. Que é para ver se isto ainda não piora mais. Exato. Ok, passamos para o ano de 1980. Este ano dói-me porque foi 3 anos antes de eu nascer. I'm fucking old. Jesus, mas ok. Faz lá, força. Henry Thomas, de 73 anos, foi encontrado na sua sala, ou na sala de sua casa, no sul de Wales, quase que completamente incinerado. Somente os seus pés calçados, as pernas abaixo dos joelhos e o crânio escaparam. Metade da cadeira onde estava também foi destruída e o calor derreteu o comando da televisão. Um agente da polícia chamado John E. Hamer comentou que a sala estava inundada por uma luz laranja que vinha das janelas e de uma lâmpada. Essa luz é o resultado da luz do dia e da lâmpada sendo filtradas por gordura humana evaporada e condensada nas superfícies. Veste bem a imagem na tua cabeça? Não é? Eu estou a criar a imagem. O restante da casa estava completamente intacta. A equipa forense afirmou que a morte foi resultado do efeito pavio, sugerindo que Thomas caiu na lareira e sentou-se de novo. Entretanto, Hamer discorda, dizendo que o oxigênio na sala fechada não iria permitir o efeito. E ainda se lembrou que as bordas da calça da vítima pareciam ter sido queimadas por um laser. Algo aí não bate certo. Está muito estranho. Não é? Um pouco. Epá, é tal coisa. Voltamos àquilo que eu disse há bocado. A força das chamas devem ser tais para as calças ficarem queimadas como se tivessem sido cortadas por um laser. Tipo, nós sabemos que hoje em dia aqueles lasers de precisão conseguem cortar praticamente tudo ou tudo. Agora estás a ver. Uhum. E depois é Uma chama um bocado das calças dentro de ti. Caramba. Tu que nem um Son Goku, não é? Tu não vais deixar passar essa agora. Não, agora estás lixada completamente. Não, mas voltando a falar mas sério. é verdade. Mas chama que sai dentro de ti, supostamente um poder energético enorme. E depois queima só metade da perna e o resto da perna não fica queimada?
Especialmente o tecido das calças fica ali cortado, tipo... É estranho. Vamos continuar? Qual é o próximo? Conta. Próximo. Foi 1982. Janie Safir nasceu em Edmonton, em Londres, com defeitos congénitos que levaram a deficiências mentais que reduziram as suas habilidades às de uma criança de 6 anos. Ok? Já começamos com uma pessoa com dificuldades físicas. Exatamente. Ela tinha 61 anos na época da sua morte. Na noite de 15 de setembro de 1982, ela estava na casa da família em Edmonton com o seu pai, Jack Safin, e o seu cunhado, Don Carroll. Janie estava sentada com o pai na cozinha. Jack estava... Neste caso, Jack desviou o olhar de Janie quando a sua atenção foi atraída para a sua filha, que de repente pegou fogo. Jack e o seu genro... Já viste o que é, não? Estás assim... Olhas, tipo, estás a olhar para ela, olhas para o lado e... O teu filho a queimar. Tipo... Nem um som Meu Goku. Deus. Nem... Desculpa. Opa, sério. Demais. Nem o Son Goku. Mas... Olha, estás a brincar. Eu acho que é o sonho de muitas crianças. Enfim, até eu, quando era criança, queria ser como o Son Goku. Pronto, vês? Mas é. Está explicado. Tá. Por isso é que eu sou maluquinho. Mas força, desculpa, continuei. Não, na boa. Como eu estava a dizer, ela de repente pegou fogo. O Jack e o genro Don apagaram o fogo usando a água da cozinha e chamaram uma ambulância. Jenny foi tratada a caminho do hospital por paramédicos, internada no North Middlesex Hospital e depois transferida para a unidade de queimados de Mount Vernon Hospital, onde foi tratada até à sua morte, causada por broncopneumonia devido a queimaduras, 8 dias depois do incêndio. Parentes sugeriram no inquérito que a morte poderia ter sido um caso de combustão humana espontânea, mas o médico legista, John Burton, disse que não foi tal coisa e deu um veredicto aberto. Okay. Ou seja, quem não sabe o que é um veredicto aberto, ele fez um relatório e deixou toda a gente ler. Sim, porque eu também fui fazer um Google para saber o que era isto. E ao Google ele explicou. Por acaso é interessante, eu pensei que o veredicto aberto fosse simplesmente sem causa de morte. Deixar o veredicto em aberto, pronto, porque sim, não sabem realmente ao certo também, aquilo que causou. Também pode ser isso, sim. Ele só disse que não tinha sido combustão. Passamos tens agora. Mais algum? Tenho mais dois. Em que ano? Em 1986. Faltamos 4 anos. Ok. George Mott era um bombeiro aposentado que sofria de problemas pulmonares e precisava de uma máscara de ar e uma bomba para respirar. Uma bomba seja aquelas botijas de oxigênio. Sinceramente não sei porque não está explicado. Ou não estava explicado onde eu fiz a pesquisa. Em 26 de março de 1986, o seu filho Kendall foi visitá-lo após mesmo não ter atendido a repetidos telefonemas. Ele tentou e o homem não atendeu. Kendall encontrou todas as janelas com um tom castanho, no interior da casa o que aparentava ser fumo. Dentro do seu quarto encontrou o que restava de George. Os restos mortais consistiam em cinzas, algumas lascas de osso e um fragmento do seu crânio. Os danos no seu corpo eram semelhantes ao que é feito num crematório. Lá está, voltamos outra vez ao poder das chamas e ao poder energético. Sim, porque não é chamas. Qualquer fogo que faz com que os ossos desapareçam, não é? Nem o é fogo... preciso temperaturas muito, muito elevadas. Sim, é isso que eu ia dizer, é que nem os ossos... Para fazer com que isso aconteça, não é? Porque um fogo normal não vai fazer isso. Sim. Tu sabes, não sei se sabes, eu também não sei te dizer a quantos graus é que tem o fogo num centro crematório.
É que nem o próprio centro crematório consegue, não consegue consumir os ossos. Tens a noção? Não sei se sabias, não, mas tudo o que é matéria carbónica, digamos assim, vai tudo ao ar. Os ossos é a única coisa que sobra num crematório. Isso é que é um bocado macabro as pessoas pensarem, mas depois a opção é da pessoa. Podes pedir as cinzas com os ossos ou sem os ossos. Ok. Quando pedes com os ossos, eles por isso simplesmente trituram os ossos até ficarem em pó para as cinzas. Ok. Mas Sentido. lá está. É só para o pessoal tentar perceber a força destas chamas, que supostamente destes fenómenos, conseguem ser mais fortes que um forno no crematório. Tenso, Ruben. É só isso que eu tenho a dizer. Tenso. É, e vamos lá ver o que é que ainda falta deste senhor que Força. diz que o calor escaldante derreteu uma televisão da sala. No entanto, grande parte da roupa da cama estava intacta. A Lá poucos está. metros, São essas coisas que fazem com que faça ainda menos sentido. não é? Mais, a poucos metros da cama, uma caixa de fósforos de madeira não acendeu. O ar ainda saía da máscara de ar de George. Apesar disso, os céticos acreditam que há uma explicação racional para a sua morte. Joe Nickel observou que George era um ex-alcoólico e fumante. Era fumador. Uhum. Ele acredita que estava deprimido e decidiu fumar um charuto, um cigarro, e que ele o deixasse cair sobre si mesmo poderia ter feito com que ele acidentalmente se tivesse incendiado. Mas lá está. O poder das chamas Mesmo nunca assim, não é? iriam. Nunca seria tão forte Olha, eu não sei o a que esse aconteceu, ponto. mas as nossas câmaras Não. foram ao ar, mas eu vou resolver isto. Deixa eu tentar. Vou tentar resolver isto de outra maneira. Falo do YouTube. Esperem só um bocadinho. Vou tentar resolver isto de outra maneira. Quando dá-lhe assim uma. Pronto, já voltamos. Já voltamos. Falo do Spotify, peço desculpa. Pronto. Mas o OBS tem estas coisas que de vez em quando, ok. O OBS não gosta que a gente esteja a falar de pessoas a queimarem. Botões. Já viste, Ruben? Yes. Vamos para o último caso que eu tenho aqui registro. Bora. Foi em 2010. Não foi assim há tanto tempo. Ok, já ok, mais próximo do ano atual, não é? Exatamente. Neste caso é de Michael Arty, de 76 anos, Ok. também conhecido como Michael O'Faharta. Morreu como o resultado do fenómeno de combustão espontânea. Não humana espontânea, de acordo com o médico do Oeste de Galloway, o Dr. Kieran Gullin. Ou seja, desta vez tu já tens um médico a dizer que realmente a causa foi Exatamente, por causa da combustão humana espontânea, não é? exatamente. E o nome dele não é McGullin, mas é Ok. McLaughlin. Pronto, é isto. McLaughlin. McLaughlin. Uma coisa assim parecida. Ok, something like that, não é? Yeah. Alguma coisa assim de É só género. nomes difíceis, não faz? A gente não podia arranjar coisas mais fáceis. Ok. E o que é que o doutor disse, Ruben? Já Ele agora? disse que foi a primeira vez nos seus 25 anos de investigação de mortes que deu tal veredito. Um expediente Ok. investigador da cena do crime, da polícia e um oficial sénior dos bombeiros disseram ao inquérito, o Sr. Flaherty, em Galloway, que não tinham explicação como ele morreu queimado. Eles também ainda não tinham visto tal coisa. Uma novidade para toda a gente. Acredito que sim. O chefe assistente dos bombeiros, Gary O'Malley, disse que os bombeiros estavam convencidos de que, após uma investigação minuciosa, o fogo na lareira do Sr. Flaherty não foi a causa do incêndio que levou à sua morte. Nenhum vestígio de acelerador ou combustível foram encontrados no local e não havia sinal de que mais alguém estivesse, ou neste caso, tivesse entrado ou saído da casa deste tal senhor. No relatório ficou escrito Tom Mannion ouviu o alarme de fumo da casa do vizinho
por volta das 3 horas da manhã, no dia 22 de dezembro. No seu depoimento, Mannion disse que saiu e viu o fumo denso a sair da casa, bateu na porta da frente, mas não obteve qualquer resposta, então foi bater na porta de outro vizinho. A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local, o que em Portugal não era seriado. É verdade. Foi aquela esticada tipo, ok, não interessa. O polícia Gerard McLagan disse que se dirigiu à casa após o fogo ter sido extinto e encontrou o Sr. Faherty deitado de costas na sala de estar, com a cabeça perto da lareira aberta. Como se nós, provavelmente, as lareiras têm aquelas portinhas para abrir e fechar, né? O fogo limitou-se somente ao local onde estava o corpo e o resto da casa sofreu apenas danos causados pelo fumo. Novamente, nenhum acelerador ou combustível foram encontrados e não havia provas que sugerisse crime. Em resposta ao médico legista, disse que o único dano foi nos restos mortais, no chão por baixo dele e no teto acima. O corpo estava completamente Ou seja, queimado. só mesmo naquela área, não é? Exatamente. Onde estava o corpo, por baixo e por cima, foi onde ficou os danos. O Dr. McLaughlin perguntou ao polícia se ele já tinha visto algo assim e ele respondeu que não. No depoimento, os bombeiros disseram que não conseguiam determinar a causa ou a origem do incêndio que matou o Sr. Faherty. Questionado se já tinha visto algo parecido, Melly respondeu, passo a citar, não posso dizer que já vi. A patologista professora Grace Gallagher observou nas suas descobertas post-mortem que o Sr. Faherty sofria de diabetes do tipo 2 e hipertensão, mas concluiu que ele não morreu de insuficiência cardíaca. O seu corpo havia sido completamente cremado e, devido aos extensos danos nos órgãos, não foi possível determinar a causa da morte. Portanto, mais uma vez, tudo levado assim ao extremo. Exatamente. Extremo e muito extremo. E não foi assim há tanto tempo. Lá está. 2010. Foi assim há tanto tempo. Portanto, consegues explicar, Ruben, assim, na verdade, na prática, aliás, como é que acontece a combustão humana espontânea? Consigo pesquisar. Senão, não conseguia. Pois é. Então, para que um objeto entre em combustão espontânea, ele precisa passar por 3 processos diferentes. Primeiro, o corpo deve alcançar uma temperatura de ignição. Esse ponto também é conhecido como o momento necessário para que ele pegue fogo sem que haja necessidade de uma chama exterior. Okay? Caso o calor se acumule dentro do corpo não consiga escapar, e por ele for exposto a um nível constante de oxigênio, acontecerá um incêndio espontâneo. Principalmente se o fluxo de oxigênio não for o suficiente para arrefecer o corpo em questão. Porém, estes processos são comuns e comprovados cientificamente apenas em objetos inanimados, como por exemplo pilhas de papel. No caso do ser humano, a maior parte dos cientistas não defende a existência de uma combustão humana espontânea. Isso porque o corpo humano é formado maioritariamente de água e as suas únicas partes inflamáveis são o tecido de gordura e o gás metano libertado pelo intestino. Basicamente uma explicação assim muito rápida é isto. E quais são as teorias não comprovadas? Comprovado. Ao longo dos séculos surgiram várias teorias para explicar o funcionamento humano espontânea. Crenças populares que defendem que o metano produzido pelas bactérias do intestino podem ser incendiadas pelas enzimas do organismo, causando o fenómeno. Mas isso é rebatido pelo facto de não existirem danos de combustão espontânea em vacas, animais que produzem muito metano no seu sistema digestivo. Muito mais que os seres humanos, não é? Sim, completamente. Outra teoria defendida pela sabedoria popular é que o consumo excessivo de álcool pode causar o fenómeno.
Da mesma forma, crenças religiosas dizem que esse evento seria algo do tipo de castigo superior. Voltamos aos demónios, ao Portanto, aí já inferno. está a passar um bocado também sobrenatural, não é? Exatamente. The Wrath of Ok. God, etc. Larry Arnold, autoproclamado especialista em combustão humana espontânea, afirma que o desastre pode ser causado por uma partícula subatómica chamada pirotón, ou pirotron, neste caso. A teoria do pirotron subatómica é baseada na física quântica. Agora é que a gente vai perder o pessoal todo que nos está a ouvir. Nós vamos falar em coisas científicas. É que tu vais adormecer, blá. Neste caso, a teoria afirma que existe uma partícula extremamente pequena, mas de alta potência, como um neutrino, que atravessa o espaço entre os quarks que compõem os átomos que compõem as moléculas do corpo humano. Em raras ocasiões, uma partícula solta tem um impacto direto com um quark que desencadeia uma reação interna em cadeia. Ele chamou essa ocorrência do efeito Hiroshima interno, que pode resultar em combustão humana espontânea. Entretanto, não existe comprovação, não existe provas neste caso que essa partícula realmente existe. Portanto, no final dessa conversa toda, tu acreditas que é possível isto existir? Pessoalmente, lá está. Como eu estou farto de dizer neste podcast, eu sou um bocado cético. Mas a resposta que tem até ao momento é que a combustão humana espontânea, como é relatada popularmente, provavelmente não existe. Bem? Neste caso, podemos fazer a pergunta, mas como explicar todos os casos onde as pessoas simplesmente incendiaram e morreram e é onde o fogo começou? É isto que a gente pode fazer. Neste caso, podemos falar da teoria do pavio, que falámos há pouco, que não dei a explicação, mas esta teoria do efeito pavio tenta explicar como a combustão humana acontece, deixando claro que ela não é espontânea e é certamente gerada por um meio externo. O princípio é muito simples, é só isto. Por exemplo, a vela é composta por um pavio e cera ao seu redor. A cera faz com que o pavio continue a queimar devido às gorduras inflamáveis. No fim, o pavio e a vela são consumidos sem consumir o que está ao seu redor. Lá está, é um bocado a teoria do que está no corpo humano. Esse processo é traduzido para o corpo humano. Nele, a gordura corporal age como uma cera da vela e a roupa da vítima e os seus pelos agem como pavio. Enquanto a gordura corporal queima devido à temperatura, ela age como uma substância semelhante à cera, mantendo o fogo aceso. Isto explicaria porque apenas o corpo da vítima ficar em cinzas depois de uma combustão humana. Agora um bocado do trigger attention para são sensores dos animais. Ok, isto foi só uma pesquisa e foi o que aconteceu no passado. Em 1988... dias que fizeram experiências com animais. Fizeram uma experiência com o animal. Neste caso o animal estava morto, mas era uma experiência com o animal, certo? Não foi com ele vivo. Se fosse com ele vivo eu nem sequer tinha posto aqui esta experiência. Que aconteceu, Ruben? Como eu estava a dizer, em 1988 um cientista chamado John Deehan realizou uma experiência, inclusive numa televisão, usando um porco, um cobertor, fogo e petróleo. Ele enrolou o corpo do animal no cobertor, acendeu uma chama usando o combustível e conforme o tempo foi passando, o corpo do porco ficou apenas em cinzas e ossos. Os pés do animal continuaram intactos, pois não tinham gordura o suficiente para queimar durante a combustão. Os resíduos gordurosos do corpo também estavam presentes no cenário, assim como nos relatos de combustão humana espontânea. Graças a esse estudo, uma parte da comunidade científica acredita que a combustão humana é causada pelo efeito de pavio. Como que é o que acaba por fazer mais sentido. Se vamos a pensar. Exatamente. Isso, não é? Como a maioria dos casos relatam a presença de cigarro ou restos inflamáveis próximos às vítimas, acredita-se que essa seja a principal causa desses acontecimentos. Por fim, alguns especialistas ainda defendem que o consumo de álcool enquanto se fuma cigarro pode ter relação direta com a combustão humana. Afinal, a existência de um combustível
para as chamas gera maior risco de acidentes. Mas se o pessoal estiver a pensar nesta teoria, para mim, pessoalmente, errada, porque se tu pegares num cigarro e a mandares para dentro de um copo de whisky, o cigarro apaga-se e não incendeia. Mesma coisa que pegares num cigarro e mandares para cima de ou para dentro de um copo com gasolina, o cigarro apaga-se e ele não incendeia. Isso não faz tanto sentido. O que causa, neste caso, causa a primeira combustão é o gás gerado, pelo menos na minha teoria. Ou seja, eu posso estar a dizer um disparate enorme. Se eu estiver a dizer um disparate enorme, o pessoal que quiser comenta nos comentários e que me chame burro. Mas eu já vi inclusive experiências, ok? O pessoal pega no cigarro, manda para dentro de um copo com gasolina e ele principalmente apaga-se. Daí esta teoria, não sei até que ponto os cigarros estaria 100% correto. Bem, quer seja verdade ou pura especulação, estes casos possivelmente nunca vão ter uma explicação concreta, não é? Exato. E basicamente foi isto o nosso episódio de hoje. Por acaso é bastante um pouco macabro. Bastante macabro, especialmente quem estiver a ver, como eu disse, no YouTube, com aquelas imagens muito dadas. Lá está, as imagens, para quem está aqui no Spotify, as imagens só mostram alguns casos que apareceram e mostram os corpos queimados e as extremidades intactas. Basicamente, falando, quem não quiser ir ver isto tudo no YouTube, basicamente as imagens é só isso. Neste caso, só me resta agradecer a todos por nos terem estado a ouvir, ou a ver. Voltamos ao YouTube. Supostamente voltamos para a semana, se tudo correr bem, com um novo tema. E não se esqueçam de seguir o nosso podcast de graça no Spotify e no YouTube. Também sigam-nos nas redes sociais, a nós e ao Between Two Geeks, porque fazemos parte da equipa deles. Por isso, pessoal, até à próxima, pessoal. Até à próxima, fiquem bem. Espero que tenhas gostado. Tchau, até à próxima. Fiquem bem, até à próxima.